Aê, nosso apresentador. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Infelizmente, por causa da limitação do tempo, eu vou resumir algumas coisas e até para não atrasar ainda mais o evento. Hoje eu vou trazer para vocês um panorama da situação que está passando no nosso país aí, né? Não só no nosso país, no mundo em relação a pragas que estão acontecendo no comércio de animais e também uma pequena noção aí sobre a aquicultura. Eu sou empresário e eu faço isso puramente por amor. Tenho como hobby também mergulho e alguns meses atrás eu montei um canal de YouTube aí que é o Super Rico. Porque já estou há 25 anos como aparista, sendo os últimos 12 anos como aparista marinho. E que uma coisa que eu tenho que ressaltar é que tempo não significa nada. Existem sim níveis de dedicação que trazem o nível de sucesso para o nosso hobby. Os gráficos e algumas imagens que nós estamos trazendo aqui, elas foram de uma máquina da edição de 2019 das palestras de Walt Smith e do Chet Allen. Então, quando esse vídeo for publicado, vai estar citado todas as fontes. Esse mapa traz para nós os pontos onde já existiram banimento ou restrições de coleta de corais e de vida marinha. Tá? E isso não é um fato novo. Em 1989, Tonga, logo depois Flórida, 2017 Fiji e, mais recente, em abril e maio, a coleta dos peixes de Havaí, do Havaí e da Indonésia. Foi bloqueado a concessão de novas licenças para a coleta desses animais. E aqui no Brasil nós temos estes exemplos que são bem significativos. No mês passado, a questão que proíbe a venda de animais aqui em Santos, São Paulo. Também a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da ALEP, a Câmara, a Assembleia Legislativa do Paraná, aprovou também a proibição de venda desses animais domésticos, animais de estimação. E os nossos peixes se incluem nisso. Então, o nosso hobby, nos próximos anos, vai estar enfrentando situações bem complexas. E isso está no mundo inteiro, nos Estados Unidos. O Julian chegou a comentar durante a palestra também, que muitas pessoas acreditam que nós mais prejudicamos do que ajudamos. E além de toda essa questão desse impacto que o aquarismo, que o extrativismo, né, a coleta desses animais está trazendo, também estamos tendo desastres ambientais. A questão do óleo que está afetando abrolhos, que está poluindo as nossas praias, as anomalias climáticas que, por exemplo, o Coral Vivo está trazendo agora em evidência do aquecimento, da acidificação da água do mar. Isso está prejudicando os nossos recifes e também a nossa visão ainda mais sobre o que o nosso hobby causa. Este é um panorama de 1976 até 2014 da indústria pesqueira do Havaí. A linha azul, ela traz o número de permissões de empresas que podem coletar animais e dos números de animais coletados. Ou seja, em 2014 foram mais de 350 mil animais, sendo que 80%, isso em relação ao Havaí, é o Yellow Tank. Foi o Yellow Tank. Este gráfico traz uma relação em 1998 da quantidade de animais entre uma área de preservação total e uma área que teve a coleta permitida. Então, houve reduções significativas na população, por exemplo,
no Yellow Tank entre uma área e outra de 55%, 46% no Long Fin, no Potter 52%, e isso é um fato. Nessas áreas, houve uma redução no número de animais por metro quadrado. A primeira linha esse gráfico trata somente do Zebrassoma flavensis, tá? O nosso Yellow Tank. A primeira linha ela traz uma área que nunca foi coletada animais, nunca foi permitido. A linha vermelha, uma linha que era permitida e depois se tornou área de preservação. Então houve uma subida da quantidade de animais por 100 metros quadrados. E já a linha verde, ela traz a densidade dos animais em áreas que sempre foi permitido. Muitas pessoas interpretam o gráfico da seguinte forma, que existe uma diferença grande na população e que no momento que foi proibido a coleta, essa população subiu. Mas também tem interpretações em que, onde sempre foi permitido, a população se manteve constante. Então, é um fato. Traz esse número que reflete que a coleta é sustentável. Então, torna-se cada vez mais importante a aquicultura e a maricultura, a cultivação dos nossos animais, sejam eles corais ou sejam eles peixes, principalmente para a questão de repovoamento, como é o trabalho aquele lá que está acontecendo lá na Austrália, quanto também em outros lugares do mundo aí. Nossos aquários vão se tornar arcas. Logo, logo nós não vamos mais conseguir coletar animais. E trago aqui uma citação do Jacques Cousteau, em que nós devemos semear os mares e cultivar seus animais, sendo fazendeiros em vez de caçadores. Isso é a base da civilização, cultivar em vez de caçar. Dentro deste tema, vou trazer para vocês agora algumas noções básicas. Por que muita gente começa criando o Ocellaris, por exemplo? Porque o Ocellaris foi um dos primeiros peixes ornamentais a serem criados, principalmente lá por Frank Hoff e por Martin Moe, isso lá em 1973. A reprodução dos animais ela se dá em duas formas. Os demersais, que colocam as ovas em um substrato, em uma rocha, e os pelágicos, que colocam os ovos na coluna d'água. O desenvolvimento de um peixe pelágico ele é muito curto. Enquanto eu tenho peixes demersais que demoram 7, 8 dias que a ova tem para se desenvolver e eclodir, os peixes pelágicos, que são a maioria dos ancoturídeos, que a gente pode citar agora, os Zebrassoma flavensis, né, o Yellow Tank, eles eclodem em menos de um dia, em menos de 24 horas, o peixe tem a ova fecundada e essa eclode. E isso faz com que ela seja muito pequena. Muito pequena e tem-se menor do que 1 milímetro. Essa é uma larva de um Zebrassoma flavensis em uma moerofose e o peixinho adquire cores de um adulto. No caso do Flame Angel, esse processo demora 90 dias. Os Zebrassomas são 120 dias. Enquanto no palhacinho, esse processo demora 9 dias. E temos tido bons avanços dentro do nosso hobby ultimamente já há 15 anos, vamos dizer assim, onde foi descoberto um dos principais fatores, que é a nutrição correta. No caso do Flame Angel, e também nos últimos 4 ou 5 anos, foram a descoberta dos copépodes corretos. O mais indicado, que é como base de alimentação, é o Parvocalanus, uma espécie de copépode. Só que não é tão simples assim, não é simplesmente produzir o copépode e jogar dentro do aquário. O que eu trago aí para vocês são
2, 4, 5, 6. 6 estágios naupilares dos copépodes. Mais 4 estágios adultos. Do lado esquerdo, fêmea, e do lado direito, o macho. Não somente ele deve ser alimentado por Ossicarium calanus, mas ele deve ser alimentado na fase naupilar correta. Ou seja, o zebrassoma, que agora o pessoal está tendo sucesso, o pomacanthus, nossa dória, nosso hepatos, ele deve ser alimentado com uma das fases naupilares. Ou seja, não adianta tu ter a espécie correta do animal, tu tens que ter a fase de vida correta do mesmo. Se eu não me engano, o Parvicalanos ele atinge a maturidade em 7 dias. Ou seja, dentro desse período de tempo tem que ter o alimento no tamanho correto, no estágio naupilar correto e em quantidade significativa. Ou seja, torna o processo muito mais complexo. Nos reprodutores demersais, a larva tem muito mais tempo para se desenvolver. Então, enquanto em um pelágico tem um dia, nos demersais eu tenho 7, 8, 10, 12 dias. E a larva já nasce muito maior. Ela nasce com 3, 4 milímetros, já com um sistema digestivo muito mais desenvolvido. Essa figura do palhaço mostra os primeiros 7 dias larvais, e no 9º dia o peixe já passa pela metamorfose e adquire a coloração de adulto. Um ciclo de alimentação para vocês conhecerem do Amphiprion ocellaris. 4 dias de rotíferos, do 5º ao 10º dia, artêmio, recém-eclodido até 8 horas. Não deve passar de 8 horas porque o animal começa a desenvolver a carapaça, isso pode engasgar a larva. Posteriormente enriquecida, e depois já começa a tratar com ração pulverizada. Eu tenho que fazer essa janela de tempo, porque nem todas as larvas têm acesso ao alimento e se desenvolvem na mesma velocidade. Os tipos de reprodução são 3. Os tipos de assexuação, vamos dizer assim. Os protântricos, onde se desenvolve o macho primeiro e ele pode virar fêmea. Os protogínicos, eles se desenvolvem fêmeas para o primeiro e podem virar macho, que é o caso dos palhacinhos. Os palhacinhos, sempre o mais agressivo vai ser fêmea e o segundo vai ser macho. Se o macho morrer, um juvenil vai virar macho. Jamais a fêmea vai virar macho. Agora, se a fêmea morrer, o macho vai virar fêmea e o próximo juvenil vai virar macho. Isso é ser protogínico. E eu também tenho bidirecionais, animais que podem alternar sexo, que é o caso de alguns blenhos. A cadeia alimentar que o Bacelar trouxe para nós, ela é muito relevante. Os animais, eles precisam do alimento correto e com as condições nutricionais corretas. Tá? E eu tenho que fazer a criação de toda a cadeia. Eu começo com a base, que é o fitoplâncton, depois eu vou para os rotíferos, depois eu vou para os copépodes, que são alimentos mais nutritivos, artêmias, e depois a nossa ração comercial. Os alimentos indicados para a criação, para ter um bom índice de sucesso com o desenvolvimento dos palhaços, são 2 tipos de alga: a Nanochloropsis oculata e a Isopsis galbana. Já tem gente fazendo com complementos, enriquecimento de rotíferos com complementos, com espirulina, mas isso não traz uma boa taxa de sobrevivência. Por quê? Porque a base e o segredo para a sobrevivência e desenvolvimento desses animais são 2 ácidos graxos principais: o número de EPA e o número de DHA. Por isso que ou tu trabalhas com rações para o enriquecimento dos rotíferos de qualidade, ou tu pode fazer a criação de fitoplâncton, mas é indicado que se misture essas 2 espécies de alga.
para ser mais exato, uma proporção de 90% da nanoclorópsis e 10% da isocrisis. Esse é o meu sistema de cultivo, onde eu tenho, na época eu tinha 3 tanques de nanoclorópsis e os de baixo já eram rotíferos. É só pegar isso. E nada mais servem o fitoplâncton do que a alimentação dos rotíferos. As larvas não comem fitoplâncton, elas comem os rotíferos. E os rotíferos são nada mais do que um vaso para levar este fitoplâncton, a nutrição encontrada no mesmo para ele. Rotíferos, para quem não conhece, são esses animaizinhos. Do lado esquerdo, uma fêmea que está carregando uma ova. A fêmea do rotífero ela pode carregar até 7 ovas. E o macho está ali. Não coloquei nos slides, mas é importante relatar que eles são animais que se reproduzem por sozinho. A fêmea não precisa do macho. Ela só precisa do macho quando as condições são adversas e os mesmos precisam gerar cistos. Até o momento que isso não ocorrer, ela se reproduz sozinha a cada 7 dias, a cada 3 dias, não? A cada 18 horas, na verdade, ela já atinge a maturidade e já consegue produzir 7 ovas e as mesmas em 8 horas atingem a maturidade. Os tamanhos dos mesmos. Aqui sobre a cultura da Artemia salina. E aqui um videozinho das minhas baterias. A questão dos rotíferos, esses pontinhos brancos são os rotíferos. Aqui é uma criação de Artemia. Então já se nota já bastante diferença de tamanho. E o nanoclorópsis. Sim? Primeiro é rotífero e depois os dois demais são Artemias. Eu faço a criação de Artemia por esporte. A Artemia adulta ela só tem valor nutricional para peixes adultos, que elas são ricas em proteínas, tá? Então, as ovas, os náuculos de Artemia que são recém-colodidos, esses sim são utilizados na cultura. A questão dos tanques, onde para a reprodução eu tenho que ter eles com o menor estresse possível. É assim, eu já fiz também a questão da desova em aquários de comunidade, mas não é interessante. Eles demoram e eles não adquirem uma periodicidade. Então, isolar os animais e ter um condicionamento maior para tratamento do nitrato é melhor, porque eles precisam de alimento, muito alimento rico em ácidos graxos. Isso polui demais a água. Então, sempre é o melhor jogar isso para uma bateria. Essas são imagens da UFSC, parceiro, grande amigo meu que eu sempre tenho lá, onde são as baterias e a criação das matrizes. Cada Ocellaris ele vai de 200 a 400 ovos, sendo que os premas, que são os marus, chegam até 1.200 ovos. E o que vai fazer a diferença entre uma boa nutrição ou não é a tua taxa de sobrevivência. Você vai sobreviver aos 40, se você vai sobreviver 2. E os animais eles têm vários gatilhos de reprodução. No caso dos palhacinhos, é notado que uma temperatura de 27 graus a 28 graus contínuos, né, estimula os animais. Mas também a disponibilidade de alimento é muito importante. Eu tenho que ter alimentação periódica, de no mínimo de 3 a 5 vezes. E elas têm que ser no mesmo horário. Se eu tenho o costume e o hábito de alimentar os animais às 11 horas da manhã, pode ter certeza que às 11 horas da manhã o palhacinho vai estar lá no cantinho onde ele sempre vai. O fotoperíodo, períodos de 12 a 14 horas, não mais do que isso. E a qualidade da tua dieta. A dieta, ela deve ser rica em ômega 3, ou seja, tem que ter uma alimentação específica e especial, para que estimule e deixe o peixe bem desenvolvido. Essa é uma receita adaptada também lá, fornecida pela UFSC, para um patê que, no meu caso, com
4 matrizes aí, 4 casais de matrizes, me dura 3 a 4 meses e eu mantenho congelado, descongelando somente na hora de dar para os animais. Para quem tem mais interesse em se aprofundar nesses temas, eu recomendo 2 livros. O Plankton Culture Manual, que é do Frank Hoff, junto com o Mark Moore, foi um dos primeiros a fazer a criação dos peixes palhaços lá em 1973, e um livro do Matthew Witterich, que traz várias espécies, somente de reprodutores de forma demersal. Então, são muito relevantes. Uma pequena bibliografia e deixar o convite para quem ainda não está no meu canal, se inscreva lá, onde eu trago vários videozinhos, principalmente sobre esse tema: condicionamento à cultura de fitoplâncton, a desova, o patê, e é isso. Então, pessoal, essa foi a minha apresentação. Muito obrigado.